Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Leandro Pereira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema: não basta ser bom para entrar no reino dos céus. Está comigo hoje mais uma vez o diácono Carlos Iuri para nos ajudar a falar sobre este assunto. Quem sabe você que está nos assistindo agora, você é uma pessoa boa, você ajuda as pessoas, você doa a cesta básica, faz campanha do agasalho e muito mais. Mas será que isso é o suficiente para você ter direito a um lugar no céu? Será que isso é o suficiente para você ser salvo? Nós vamos mostrar para vocês, na palavra de Deus, sobre um homem bom, mas que ainda lhe faltava algo. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Cornélio. Talvez você é um homem como Cornélio. Cornélio não era só bom, Cornélio não só ajudava o próximo, como ele era um homem piedoso e um homem que orava continuamente. Lá no livro de Atos, a partir do capítulo 10, vai contar a história desse homem. Queria até ler para vocês aqui já, o versículo 2 do livro de Atos vai falar um pouco sobre os atributos de Cornélio. A Bíblia diz assim, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas, não poucas, muitas, ao povo e orava continuamente a Deus. Cornélio era um homem já diferente de muitos homens por aí. Porque ele ajudava o próximo, dava muitas esmolas e orava continuamente a Deus, ou seja, ele era temente a Deus. Só que ainda lhe faltava algo. Será que isso não era o suficiente para ele ser salvo, né? O que a palavra de Deus diz, né? Se a gente for, na nossa maneira de pensar, quando a gente fala de uma pessoa com todas essas características boas, a gente já imagina o seguinte: essa pessoa tem um lugar reservado no céu. Porque uma pessoa temente a Deus, fazia constantes orações, ajudava as pessoas, dava muitas esmolas e a sua casa temia a Deus também. Então, era um homem muito bom, esse homem chamado Cornélio. Mas o que diz a palavra de Deus sobre isso? A Bíblia diz que um dia Cornélio estava na sua casa num momento de oração. E nesse momento de oração, que era constante que ele fazia isso, era diariamente, esse homem orava a Deus. E num desses momentos de oração, o Cornélio teve uma visão de um anjo que se apresentou diante dele. Que coisa maravilhosa, né? O homem teve uma visão de anjos que se apresentou diante dele. E o anjo que se apresentou diante de Cornélio nessa visão, falou para Cornélio o seguinte: Cornélio, as suas esmolas têm subido aos céus diante de Deus. E Deus se é agradado de tudo que você tem feito. Mas ainda te falta uma coisa. Que coisa interessante, né? Ainda tem uma coisa que você precisa saber. Aí Cornélio ficou curioso, eu imagino, né? E o anjo falou assim: olha, você vai mandar até a cidade de Jope. Manda lá mensageiros até a cidade de Jope, na casa de Simão Pedro, curtidor, na beira da praia, porque lá na casa de Simão Pedro tem um homem hospedado lá também por nome de Simão Pedro. E esse homem, ele vai dizer para você o que ainda falta para você. É interessante que o fato dele dar esmolas, dele ser um homem piedoso e um homem de oração, não era o suficiente para ele ser salvo. Mas isso agradava a Deus. Agradava a Deus, com certeza. Tanto que, por causa dessa piedade, dessa devoção, o anjo apareceu para ele para dar a ele a orientação do que ele tinha que fazer para ser salvo. Verdade. Então, assim, era um homem que agradava a Deus com as suas atitudes. Mas Deus, ele tinha algo maior para a vida de Cornélio. Ele tinha algo mais especial ao ponto de enviar um anjo para falar com ele: eu tenho algo melhor ainda para a sua vida, eu tenho algo maior para a sua vida, algo mais forte, mais interessante que você precisa saber, que vai mudar a sua vida. Então, Cornélio, ao sair daquela visão, envia os seus servos até a casa de Simão curtidor. E quando os homens estavam para chegar na casa de Simão, Deus também dá Pedro uma visão e explica para Pedro: olha, estão chegando na sua casa aí uns mensageiros. E é para você ir com eles, não duvidando, mas crendo.
não temendo, mas crendo. Então, Pedro, quando os homens chegarem aqui, vocês vão com eles até a casa de Cornélio, porque tem algo especial que é para você dizer para eles. É isso, Yuri? É verdade. Então, aí quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele vai dizer para eles assim, olha, o que nós aprendemos de Cristo é o seguinte, que ele aceita de todas as nações aquele que o teme e aquele que é justo. É importante a gente ressaltar o seguinte, Cornélio era um gentil e Pedro era um judeu. Quando Pedro teve a visão, Deus mostrou para ele que a salvação era para todos. Então todos podem ser salvos. Então ele começa a pregar Cristo. Ele começa a pregar quem veio para salvar a humanidade. Quem veio para salvar a todos. Então Pedro vai dizer para ele, olha, Deus aceita a esmola de todos. Deus aceita a oração de todos. E não só isso, por aceitar e por ver que tem muitos homens tementes como você, que é um gentil, ele enviou o seu filho. E aí ele vai começar a contar a história do sacrifício de Cristo. Ele vai contar os milagres que Jesus fez. Ele fala, ó, vocês têm ouvido falar da história aí de Jesus Cristo, que tem curado enfermos, tem libertado cativos, tem mudado a vida de pessoas. E vocês têm ouvido falar que esse mesmo Jesus foi morto e crucificado. Interessante. Olha, Pedro tinha que falar algo de bom para Cornélio. Resumindo, qual foi a coisa boa que Pedro levou para falar com Cornélio? E Cornélio era um homem muito sábio, muito inteligente. Tanto que antes de Pedro chegar, ele já reuniu os seus familiares, os seus amigos, e já ficou todos esperando a boa notícia que Pedro trazia para eles. Mas quando Pedro chegou, Pedro se não trouxe algo de outro mundo. O que Pedro tinha para falar para eles é simples. Pedro falou para ele sobre o propósito de Jesus ter vindo à Terra. O porquê que Jesus veio à Terra. Aí ele começou a dizer o porquê Jesus veio à Terra. Aí ele começou a falar quem era Jesus. O porquê que foi necessário que ele morresse naquela cruz do Calvário. Então, a coisa boa que Pedro tinha para falar para Cornélio é sobre o propósito de Deus de dar o seu único filho para morrer, para salvar toda a humanidade. E é interessante que lá no capítulo 10, versículo 43, ele fala assim, olha, dele, de Cristo, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ou seja, o que faltava para Cornélio, que era um homem bom, que dava esmolas, que era piedoso? Faltava ser redimido, faltava ser perdoado pelos seus pecados. E isso só era possível como? Através do sacrifício da cruz do Calvário. Só pelo sacrifício da cruz do Calvário que ele podia ser redimido de seus pecados. E o que aconteceu? Logo quando Pedro acaba de falar isso, eles são cheios do Espírito Santo. Olha que interessante, o Leandro falou uma palavra aqui, que é a palavra-chave. Simples. O que Pedro falou foi simples. Pedro não inventou firula, Pedro não inventou um enredo, Pedro foi direto, ele disse, tem um Cristo que foi enviado, morreu, foi crucificado, e através dele você pode ser redimido dos seus pecados. O que aconteceu? O povo foi cheio do Espírito Santo de Deus. E qual foi o direcionamento que Pedro teve de Deus naquele momento? Se o próprio Espírito Santo de Deus encheu eles, por que eu vou negar para eles a água? Por que eu não posso batizá-los agora? Verdade. Então Pedro pergunta para aquelas pessoas, amigos de Cornélio e todos aqueles que estavam na casa, se algum deles iria rejeitar o batismo, porque eles já estavam cheios do Espírito Santo. Então, o que nós entendemos nessa palavra? Que não basta o homem ser bom para morar nos céus. Não basta você fazer boas ações, isso não é o suficiente para salvar. Nós entendemos bem claro através dessa palavra, porque Cornélio era um homem bom, mas ainda faltava alguma coisa, que para ele ser salvo, precisava ele reconhecer que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e que morreu para redimir ele dos seus pecados. Verdade. E vale um outro exemplo também do jovem rico. Né? O jovem rico lá em Marcos 15:16 vai contar a história dele, que era o seguinte. Ele chega para Jesus e disse, bom mestre, o que eu preciso para poder herdar o reino dos céus? E Jesus fala para ele, se você conhece os mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Qual que é a resposta dele, Leandro?
tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E aí, Jesus fala para ele assim, amando ele, Jesus fala para ele assim, ainda te falta algo, vende tudo que tens e você terá um tesouro no céu. Vende tudo que tens e segue-me. Jesus, quando falou isso para ele, sabia que ele não seria capaz, porque o amor dele estava no dinheiro, o amor dele estava nas coisas terrenas. Tudo que ele fazia, que era cumprir as leis, não era para ser salvo, mas era para poder talvez se demonstrar sobre os outros. Mostrar, não, eu sou cumpridor da lei, eu sou salvo. Mas não era isso, Jesus estava dizendo para ele, isso não é o suficiente. Você tem que compreender que a salvação está dentro do seu coração. É o motivo pelo qual você faz as coisas. Então, aquele homem foi embora triste. Ele foi embora triste da presença de Jesus. Mas, por quê? Porque ele não compreendeu que a salvação não vem do que você tem. Não vem do que você pode fazer. Não vem das suas atitudes boas. Ele observava a lei. Ele guardava os mandamentos. Isso não era o suficiente. Jesus estava dizendo para ele, ainda te falta algo. Ainda te falta algo. Então, talvez você está aqui nesse vídeo hoje e você se sente uma pessoa boa, mas talvez até você mesmo sente que falta algo. Isso. E o que te falta é reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É só este sacrifício que pode te dar salvação. Talvez você também é um homem pecador, falho. Talvez você não consegue ser tão bom assim. Para você também ter salvação. Lembra do ladrão da cruz? Ele estava ao lado de Cristo nos seus últimos minutos. Ele disse, nós merecemos isso, mas o Senhor não. O Senhor está sendo condenado injustamente. Jesus disse o que para ele? Ainda hoje você entrará comigo no reino dos céus. Então, às vezes, você tem dificuldades, tem problemas, você não consegue orar, você não é um homem piedoso, você não é um homem que faz boas ações, mas se você aceitar a Cristo, você não vai só ser redimido pelos seus pecados, mas também vai ser transformado pelo Espírito Santo. O interessante dessa palavra do jovem Henrique é o seguinte, ele falou assim, ó, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres e terá um tesouro no céu. Quer dizer, Jesus estava mostrando para ele que por mais que o homem possa ser rico e ter bens e riquezas aqui nessa terra, o maior bem que o homem pode alcançar é ter um tesouro no céu. Verdade. É ter o direito da vida eterna. E no livro de Marcos também, no capítulo 16, no versículo 15, para finalizar, diz o seguinte, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então quer dizer o seguinte, não basta apenas você ser bom para você entrar no reino dos céus. E mais, não basta somente você conhecer a história de Cristo, é necessário que você creia. É necessário que você creia no sacrifício e no poder desse sacrifício. Aí você vai dizer assim, mas eu sou bom, talvez eu não preciso disso aí nada. Romanos 3, 23 vai dizer assim, pois todos, não faz distinção, é todos. Inclusive o próprio Cornélio, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que é necessário para você ser redimido? Crer no sacrifício de Cristo e ser batizado. E aí sim você vai poder ser conduzido à vida eterna. Resumindo, não basta ser bom para herdar a vida eterna. Só é possível o homem alcançar a vida eterna. Só é possível o homem um dia morar no céu se reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, resumindo, é impossível o homem ser salvo, é impossível o homem herdar os céus se não for através do sacrifício de Jesus. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo um convite para você que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Por mais que você seja uma pessoa boa, mas talvez ainda te falta isso. E do mesmo jeito que Jesus queria dar esse presente para Cornélio, ele também quer te dar esse presente. O direito de ter a vida eterna, o direito de morar no céu. Se você ainda não fez isso, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e queira fazer isso agora, na onde você estiver, dobre os seus joelhos, se você puder ou não. Se você não puder também, faça essa oração comigo agora. Reconheça Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você terá o direito de morar no céu. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu apresento diante do Senhor agora essa pessoa que está reconhecendo o Senhor como o único, suficiente Salvador da sua vida. Senhor,
escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Amém. Você que reconheceu o Senhor como Salvador da sua vida, eu gostaria que você deixasse nos comentários se você recebeu Jesus como Salvador. E você que está afastado também, você pode reconciliar hoje. Você pode orar reconciliando com o Senhor. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que eles possam ver esse conteúdo, porque isso é muito importante. Você já imaginou? Através do seu compartilhamento, milhares de pessoas podem ser alcançadas e ser cidadãos dos céus. Faça isso em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até no próximo vídeo.